Fala galera aí, beleza? Pessoal, sejam bem-vindos aí ao canal. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer algo um pouco diferente para vocês, também relacionado aí a concurso, mas eu vou trazer algumas coisas relacionadas a dicas de Excel, algumas coisas que tem no Excel que podem trazer algum tipo de confusão para as pessoas na hora que elas forem fazer uma prova aí para concurso. Então eu vou trabalhar aqui com vocês alguns operadores relacionais, alguns operadores matemáticos e também vou falar um pouquinho sobre ordem de cálculo, tá? De antemão já peço para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, dá aquele like, dá aquela ajuda aí, dá aquela moral para o canal crescer e a gente continuar trazendo conteúdos como esse, porque isso me motiva muito. Toda vez que vocês comentam, toda vez que vocês deixam o like de vocês, se inscrevem no canal, é muito legal porque eu continuo trazendo conteúdos como esse e fazem com que cada vez mais pessoas consigam aprender Excel e também se preparar para outras coisas, como concurso público, por exemplo. Então aqui eu vou trabalhar com vocês aqui, vou usar aqui o meio da planilha mesmo, tanto faz, poderia ser feito em qualquer lugar. Mas aqui eu vou trabalhar com vocês, por exemplo, aqui bem simples mesmo, operadores matemáticos. Então a gente tem aqui, por exemplo, ó, soma, a subtração, deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor para a gente. Aqui vai ser a nossa divisão, né? Vou colocar aqui, ó, divisão. E eu sei que muita gente já sabe isso aqui, então na verdade isso aqui vai ser só uma breve explicação. E a gente tem aqui o outro que eu vou colocar aqui, que é... Opa, vamos lá. Aqui. Esse sinalzinho aqui muita gente não sabe para que serve ele no Excel, mas isso aqui é para você trabalhar com potência, tá? Então aqui nós temos, ó, adição, subtração, divisão e multiplicação. Então tá aqui, ok? Esses operadores aqui, a gente vai fazer algumas observações. A gente também tem os operadores, vou colocar aqui do lado aqui, ó, operadores relacionais. E a gente tem, por exemplo, ó, sinal de maior, vou colocar aqui do lado. Aqui é o sinalzinho de menor, maior, igual. Eu falo isso, gente, porque na sua prova pode vir coisas parecidas com essa e você vai saber como você vai lidar na hora de calcular. E aqui, por último, aqui o diferente. Esse aqui são os operadores relacionais, que eu vou mesclar aqui. Então, operadores relacionais, operadores matemáticos, tá? E também a gente tem aqui algumas coisas que a gente pode fazer aqui para poder simular aqui os cálculos. Por exemplo, se eu quiser, toda vez que eu vou começar um cálculo, sinal de igual, né? Então se eu quiser elevar um número ao outro, né? Por exemplo, 2 ao quadrado, no Excel, 2 ao quadrado você tem que colocar dessa forma aqui, ó. É essa forma aqui que a gente consegue representar um número elevado ao outro. Então se eu quiser 2 ao quadrado, eu coloco 2, uso a potência, que é o circunflexo, aperto Enter e está aí o resultado, ó. Lembrando que aparece aqui em cima também na barra de fórmulas. Então vou fazer um outro aqui, ó, igual, por exemplo, 2 elevado à quinta. Então quando eu dou um Enter, ele vai me dar lá, ó. Significa o quê? Que eu estou multiplicando 2 5 vezes, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O que seria chato se eu fizesse, por exemplo, 2, aí teria que colocar asterisco, vezes 2, vezes 2, vezes 2. E o outro ainda aqui, ó.
Então seria 1, 2, 3, 4, 5, que daria o mesmo valor, né? Então, para eu poder chegar nesse 32, eu posso fazer utilizando potência. Então, se tiver que usar a potência, é mais rápido, né? O seu cálculo diminui bastante aí o número de argumentos que você vai ter que colocar. O restante, soma, qualquer soma, né? Se você for fazer qualquer soma, 10 mais 2, né? Ou uma subtração, 10 menos 2, e enfim. O interessante também aqui é a gente trabalhar com a questão que eu falei para vocês da ordem de cálculo. Pode ser que numa prova você tenha algo parecido com isso aqui, ó, igual 2 mais 2 vezes 5. Né? Muita gente só olhando para esse resultado aqui, para essa fórmula, deixa eu até ampliar um pouquinho aqui. Depois daqui a pouco eu dou um zoom aí. Mas olhando para essa fórmula aqui, muita gente já falava assim, 2 mais 2, 4, 4 vezes 5, 20. Porém, quando a gente aperta aqui o Enter, o resultado não é esse, né? Deixa eu dar um zoom aqui, jogar isso para cá. Melhorar aqui. Aí. Então, olha, ao clicar duas vezes aqui dentro da célula, 2 mais 2 vezes 5 não é 20, é 12. Por quê? Porque o Excel, quando a gente coloca uma ordem de cálculo como essa, onde você tem um operador matemático aqui de adição e um operador matemático de multiplicação, por base na matemática, o Excel segue a mesma regra. Então, primeiro faz a multiplicação e depois a adição. Então, se eu tenho um operador de multiplicação e uma adição dentro de uma fórmula, de uma mesma fórmula, primeiro o Excel vai multiplicar, vai seguir uma ordem de prioridade para multiplicação, e depois ele vai somar. Então, por que ele deu 12? Porque ele fez 2 vezes 5, 10, e 10 mais 2 é igual a 12. Porém, tudo muda quando eu uso, por exemplo, o parênteses. Então, se eu coloco 2 mais 2, fecha aqui o parênteses, coloco o 5 multiplicando aqui. Então, dessa forma aqui, ele vai dar prioridade para quem está dentro do parênteses. Então, se eu coloco 2 mais 2 entre parênteses aqui e multiplico por 5, nesse caso, sim, o resultado é 20. Então, olha só, 2 mais 2 dentro do parênteses, soma primeiro, vai dar 4. 4 vezes 5, 20. Então, galera, fique ligado, porque na prova você pode ter algo dessa forma, ou você pode ter algo dessa forma. O que muda a prioridade é quando você tem o parênteses. Se você não tiver parênteses, a ordem é para a multiplicação. Se tiver uma multiplicação e uma adição. Agora vamos ver esse outro exemplo aqui. Ó. Se eu coloco, por exemplo, 10 mais 2 vezes 20 dividido por 2. Nesse caso aqui eu estou usando um novo operador que é a divisão. Então se eu coloco 10 mais 2 vezes 20 dividido por 2, vamos apertar Enter aqui, ó, ele vai dar 30. Por que ele dá 30? Porque nós temos aqui, ó, 20 dividido por 2, que vai dar 10. 10 vezes 2 vai dar 20. 20 mais 10 vai dar 30. Então ele faz primeiro a divisão, aqui, 20 dividido por 2, que dá 10. 10 aqui vezes 2, ó, vai dar 20, e 20 mais 10, que vai dar 30. Então, esse é o raciocínio. Se você tem divisão, aqui, ó, divisão. Se você tem multiplicação e uma adição, qual é a regra matemática? Primeiro ele vai resolver a divisão, depois a multiplicação e depois a adição. Se tivesse uma subtração, aí seria também, por último, a subtração. Então, essa é a regra. Quando vocês estiverem fazendo qualquer cálculo, cuidado, não faça essa leitura de uma forma muito displicente. Primeiro, veja quais são os operadores matemáticos que estão envolvidos nessa fórmula e segue essa ordem. Se for uma divisão, você faz primeiro a divisão. Se for uma multiplicação, você faz primeiro a multiplicação e depois a adição. Então, se tiver dessa forma, divisão, multiplicação e adição. Se eu vier, por exemplo, aqui e colocar um 2, colocar um número 4, por exemplo, aqui e dar um Enter, o que ele vai fazer? Ó? Ele vai dar 26.
ele vai continuar fazendo 20 dividido por 2, que vai dar 10. Vai fazer a multiplicação 10 vezes 2, que vai dar 20. 20 mais 10, que vai dar 30. E 30 menos 4, que vai dar o 26. Então, aqui eu tenho os 4 operadores matemáticos envolvidos. E aí, na hora de fazer o cálculo, ele vai dar o 26. Se você fosse fazer olhando da esquerda para a direita, começando a calcular para cá, você não ia chegar nesse resultado. Então, gente, essa é a dica que eu dou para vocês. Fiquem ligados na hora da prova, na hora que tiver alguma questão envolvida com operadores matemáticos. Lembre-se que tem uma regra, que tem uma prioridade, que você precisa dar prioridade para divisão, multiplicação, adição e subtração, dependendo de como estiver o seu cálculo, ok? A dica de hoje é essa, eu vou ficando por aqui. Lembre-se sempre aí dos operadores relacionais. Hoje eu trabalhei mais aí com os operadores matemáticos e no próximo vídeo, para não ficar muito grande esse vídeo aqui, eu vou falar um pouquinho mais sobre esses operadores relacionais aqui e como você pode usar eles dentro das suas fórmulas, das suas funções. Ok? Hoje eu só dei uma explicação sobre eles e na próxima aula eu vou falar um pouco mais detalhado, né? Falei somente alguns aqui e vou falar mais detalhado aí sobre eles aí, envolvendo algum exercício. Se você ainda não é inscrito no canal, dá aquela força, se inscreve no canal, ative as notificações aí, clicando aí no sininho. E se te ajudou, deixa aqui no comentário também. E até o próximo vídeo, galera. Até mais.